Olá, seja bem-vindo ao In Music em Casa. Eu gostava de nos contasse o seu início na música. Bom dia, Micael. Começo então por agradecer o convite. Como é que eu comecei na música? Eu tenho um bocadinho de dificuldade em indicar um começo exato, porque eu tive a sorte de nascer num contexto familiar com pessoas ligadas à música, não é? E, portanto, às vezes vejo as pessoas a falarem nas suas biografias que começaram a estudar no ano tal com o professor A ou com o professor B, etc. E eu, no meu caso, não consigo fazer o mesmo tipo de filtragem, não é? E dizer exatamente foi neste ano em que aconteceu isto e aconteceu aquilo, porque a música estava sempre presente no meio familiar. A minha avó era pianista, concertista, Maria Carlota Tinoco, ela era discípula do mestre Viana da Mota. Eu posso partilhar aqui uma fotografia da minha avó, já agora. Começamos com um bocadinho de família. Cá está esta senhora. Portanto, foi com ela que eu comecei as primeiras aulas de piano e eu ouvi-la a tocar. Ela tocava muito repertório, claro, aquele repertório do impressionismo e do romantismo, portanto eu ouvia muito a tocar Debussy, Chopin, Grieg, Liszt, portanto tinha muito esse tipo de repertório e isso influenciou muito, não só como ouvinte, mas também pelo lado afetivo de ter uma pessoa tão próxima, ligada à música de uma forma tão direta, não é? Por outro lado, também neste contexto familiar, agora mostro outra fotografia engraçada, aqui é, vou aumentá-lo um bocadinho, isto é o Hot Club nos anos 50 e aquele senhor que está ali no piano é o meu pai. Okay. Portanto, também havia na família essa ligação também com o jazz, muito especialmente através do meu pai, que tocava naquela geração dos anos 50 no Hot Club de Portugal, em que muitos daqueles músicos, na realidade, não eram músicos profissionais, eram pessoas que vinham das faculdades de arquitetura, de engenharia, uns vinham do Porto, outros vinham de Coimbra, outros eram de Lisboa, e que se reuniam ali no Hot Club, portanto é uma daquelas primeiras gerações ainda de um jazz não profissionalizado, mas que estes indivíduos foram de certa forma pioneiros, porque abriram caminho depois para as gerações seguintes que profissionalizaram o jazz em Portugal a um nível altíssimo. Mas, portanto, tanto pela via do clássico, através da minha avó, como pela via do jazz, de músicos que passavam por casa dos meus pais e jam sessions que lá aconteciam, etc., eu estive sempre exposto a um ambiente musical. Depois, nos anos 70, meu pai fez um álbum de rock sinfónico, que na altura foi assim um álbum importante, chamava-se Homo Sapiens, estamos a vê-lo aqui, a capa do disco, e portanto eu em muito miúdo passei muitas horas em estúdios de gravação a assistir a ensaios e a sessões com músicos, uns vindos da área do jazz, outros vindos da área do rock. Adormeci muitas vezes com a minha cabeça em cima de colunas de som, a ouvir os músicos ensaiar e a tocar. Portanto, este lado de uma prática profissional da música em áreas diferentes esteve sempre presente na minha família. A minha primeira apresentação pública na área da música está aqui. Isto é em 1979, no Teatro Nacional de São Carlos. Isto é a ópera do maestro Jólio Braga Santos, a Trilogia das Barcas. Eu, na altura, era aluno de piano da professora Elisa Lamas, e ela um dia disse-me que no São Carlos andavam à procura de um miúdo para fazer o papel de miúdo na trilogia de Jólio Braga Santos,
e eu, como era inconsciente, disse que sim. E portanto aqui estou com o Álvaro Malta a fazer de diabo e a Elizabeth Baian lá atrás a fazer de anjo. E portanto isto para mim foi muito divertido, porque eu via o Teatro São Carlos no palco, os bastidores, aqueles cenários que para o tamanho que eu tinha na altura pareciam ter o dobro do tamanho, não é? Aquelas colunas, aquele ambiente fantástico do backstage. E portanto estive sempre ligado a estas situações musicais de começar eu a estudar e depois começar a entrar também um bocadinho no mundo, mas principalmente pela via familiar. Eu curiosamente, por talvez pela música estar tão presente, eu não queria seguir música, portanto eu praticava música porque fazia parte do hábito familiar haver essa, mas eu durante muito tempo estava convencido que ia trabalhar na área do cinema. Portanto, eu cheguei a entrar no curso de cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema, porque queria fazer realização e queria dedicar-me aos filmes, não é? Mas depois acabei por desistir do curso e a música, a partir de uma certa altura, começou a ganhar cada vez mais importância. Comecei porque estava, sem que fosse intencional, a música estava a ganhar realmente um espaço cada vez maior e naturalmente fui-me afastando dos estudos de cinema e depois, pronto, depois acabei por entrar na Escola Superior de Música para fazer o curso de composição, depois fui fazer os meus estudos de pós-graduação fora do país e quando dei por mim já estava encarcerado na música, já não tinha maneira de sair dela. Portanto, esta é assim uma forma resumida de apresentar o meu percurso como músico. E quando é que veio o seu gosto pela composição? Foi também desde jovem, desde novo? Sim, pronto, esse é um lado engraçado que o meu pai estimulava a mim e ao meu irmão estimulava-nos muito piano, não é? Portanto, eu tenho pudor em dizer em compor, porque eu acho que compor é um termo que já só se deve aplicar quando as pessoas têm consciência do que fazem, não é? Mas no começo, ainda muito em miúdos, éramos muito estimulados a fazer improvisos. O meu pai, obviamente, com a sua experiência na área do jazz, fazia muito isso, de sentar ao piano connosco, fazer coisas, por exemplo, sequências harmónicas, acompanhamentos, e depois nós tínhamos que improvisar, às vezes com um dedo, ou com um dedo em cada mão, e portanto tínhamos esse estímulo para lidar também com a música de uma parte criativa. E essa, para mim, confesso que foi sempre. Não é? Eu, quando tinha depois as aulas de piano, tanto com a minha avó, como depois mais tarde com a professora Elisa Lamas, eu era um mandrião incorrigível. A professora Elisa Lamas tinha ataques de nervos comigo porque queria que eu fizesse os estudos de Czerny e eu odiava aquilo. E depois ela dizia, mas o Artur Pizarro estuda os estudos todos do Czerny. Eu dizia, pronto, paciência, então já está resolvido, já há quem os toque. E portanto eu tinha, não tinha prazer nenhum em fazer algum do repertório que me era dado. E se, por exemplo, se eu dizia hoje vou estudar uma hora de piano, provavelmente era 15 horas a fingir que estava a estudar o que me era dado e depois 15 minutos, perdão, 15 minutos a fingir que estava a estudar e depois os restantes 45 minutos começava a desbundar, não é? E portanto nunca trabalhei o piano na perspectiva de um performer, de querer ser um executante. Mas para mim o piano foi sempre uma ferramenta para improvisar. E depois a dada altura comecei a reparar que estava a querer compor coisas, mas não sabia se queria ser compositor, não é? Mas estava a compor coisas. Um dia, numa aula de piano com a professora Elisa, em que ela mais uma vez estava enervada comigo, por razões óbvias, portanto ela é que tinha razão, ela disse-me mesmo
não vais ter futuro nenhum como pianista. Uma coisa que eu já sabia, não é? Não era preciso terem-me dito. E disse, se quiseres um futuro na música tens que ser ou compositor ou musicólogo, que é assim uma despromoção. É uma despromoção enorme. Portanto, como pianista não podia ser, portanto, só me restava uma das outras duas chagas, que era ou compor ou estudar a música dos outros. Mas isso para mim não foi nenhuma violência. A professora Elisa era muito amiga e também podia falar comigo assim, porque eu ouvia com muita atenção e realmente para mim já estava claríssimo que nunca seria um performer e, portanto, o que eu queria mesmo era lá, ter uma relação criativa com a música. Agora, como, não sei. Eu sabia que queria estudar, por exemplo, orquestração, sempre tive o sonho de escrever para a orquestra, que era um fascínio para mim, sempre que ia aos concertos e ouvia as orquestras a tocar, pensava que gostava de um dia ter essa experiência de escrever para a orquestra. E, portanto, acabo por entrar no curso de composição até mais por questões técnicas, de querer resolver uma série de desejos, e nomeadamente de aprender instrumentação e escrever para os instrumentos. E, portanto, é todo um processo contínuo, não é? De que uma coisa acaba por levar a outra e eu nunca tentei controlar nada. Fui sempre deixando que as coisas acontecessem naturalmente e pronto, e agora acho que sou compositor, pelo menos vivo disso. E como é que vê a sua evolução na composição? Das primeiras composições que fez até hoje? Sim, eu. As primeiras coisas que eu fazia, ainda quando estava a estudar no liceu, eram muito influenciadas pela música, por um lado pela música jazz, que eu ouvia muito, e por outro lado pela música erudita que eu também ouvia e que era maioritariamente compositores como Bartók, Ravel, Stravinsky. Portanto, eu tive sempre uma grande preferência pela música do século XX, não é? Portanto, quando eu ia para o piano fazer as minhas pesquisas, aquilo que saía era uma coisa muito híbrida, umas vezes mais influenciada pela música norte-americana, outras vezes mais influenciada pela música europeia de tradição clássica, mas o que era seguramente era tudo sempre muito, muito breve, muito contido, porque faltavam-me ainda ferramentas para conseguir fazer uma música mais longa, não é? Portanto, tinha muitas peças começadas, não tinha muitas acabadas, não é? Portanto, um, e esse e portanto essa influência de estilos esteve sempre presente. Depois, quando eu desisto do curso de cinema, não entro logo na escola superior, porque andei ali um bocadinho perdido. Eu sabia que queria fazer música, mas ainda não sabia como, e tive um período de quase 2 anos em que tive aulas particulares com o Mário Lajinha, em que ele passava-me exercícios, eu ia para casa trabalhar, e talvez foi a fase em que eu estava mais horas ao piano a estudar mesmo, não é? E tinha um enorme prazer com aquelas aulas, mas não eram aulas de jazz no sentido puro do termo, eram mais aulas em que dentro de um idioma e dentro de uma linguagem jazzística eu também trabalhava exercícios de composição e, portanto, esse período de quase 2 anos a trabalhar com o Mário também influenciou muito essa minha maneira de ouvir e de fazer música nessa altura. Depois, quando entro no curso, claro, há uma fase mais académica, que é sempre aquela fase em que nós somos questionados, não é? E isso faz parte, é um lado muito saudável da aprendizagem nas artes, que é as pessoas deitarem abaixo as suas certezas, não é? Portanto, para mim, o maior contributo de passar pela Escola Superior de Música, e nomeadamente pelo curso de composição, não foi propriamente o aprender a compor, porque eu sinto que quando entrei no curso eu já compunha, não é? Mas foi principalmente esse desafio de abrir-me
a novos mundos, não é? E a expandir mais a minha escuta e a minha maneira de fazer música. Eu ia todos os anos com o meu irmão aos encontros de música contemporânea da Gulbenkian, ainda antes de fazer o curso, portanto lembro-me de ouvir na Gulbenkian muitas obras de tudo o que aparecia nos encontros de música contemporânea, basicamente. O que não significa que eu entendesse tudo o que eu via, não é? Portanto, muitas vezes saía claro, às vezes saía daqueles concertos com uma certa decepção, outras vezes lá aparecia um outro compositor que me abria mais o apetite, não é? Mas tinha essa curiosidade, acompanhava e até é curioso porque o meu irmão não sendo músico, era mais por causa do meu irmão que eu ia, ele arrastava-me, ele era muito curioso e dizia, vamos ver os concertos da música contemporânea e lá íamos ver, portanto, quando entro no curso não entro num estado de não saber o que é música do século XX, de maneira nenhuma, portanto, mas numa perspectiva daquilo que eu queria fazer como compositor, as minhas referências, e isso acontece muitas vezes com os alunos quando entram no curso de composição, as minhas referências iam essencialmente até à primeira metade do século XX, não é? Portanto as coisas mais recentes eu ainda não tinha explorado. Portanto o curso foi muito, muito bom por isso, eu tive nesse curso, principalmente na cadeira principal, com professores, o professor Borgman, que era muito rigoroso e tinha uma abordagem mais racional, mais estruturalista de como fazer a música, e tive depois o professor António Pinho Vargas, que fazia um bocadinho o contrapeso, abria-nos a nossa escuta mais para um lado da poética da música, questionava-nos sobre aquelas dúvidas já um bocadinho anacrónicas sobre se faz sentido no final do século XX ainda estarmos preocupados a pensar sobre se pode ou não utilizar consonância, tonalidade ou não tonalidade, aquelas perguntas um bocadinho fundamentalistas e dogmáticas que na altura felizmente já estavam a cair por terra, e nesse sentido o professor Pinho Vargas foi muito, muito importante para nos dar, a mim e aos meus colegas, também um bocadinho essa segurança de não acreditem em tudo o que vos dizem, não é? Incluindo aquilo que ele próprio nos dizia. Não é? Portanto, os anos da Escola Superior de Música foram muito bons para me questionar, não é? Para estar constantemente a pôr em causa aquilo que eu achava que era irrefutável e que felizmente hoje em dia já não acho, não é? Portanto, e que fui abrindo o meu leque de interesses. Depois, quando passei por Inglaterra, a Inglaterra foi excelente essa experiência porque o meio musical inglês é extremamente plural, é muito transversal e, portanto, é um país onde eu lembro, um dos primeiros concertos que eu vi ao vivo em Londres, no Royal Festival Hall, aliás no Queen Elizabeth Hall, foi um concerto com a London Sinfonietta em que a primeira parte do concerto era uma obra do Brian Ferneyhough, com a presença do compositor, portanto uma música super complexa, da corrente da nova complexidade, e a segunda parte do concerto, também com a presença do compositor, era uma obra do Steve Reich. E portanto esse tipo de transversalidade e de abertura que se vivia em Londres nessa altura era totalmente diferente daquilo que nós vimos cá em Portugal. Hoje o meio é muito mais aberto, é muito mais plural, mas não se viam concertos com Ferneyhough e Steve Reich. Não é? As coisas eram muito mais engavetadas em escolas, em tribos, não é? E a grande frescura do ar que se respirava em Londres, não me refiro às emissões de gases poluentes, refiro-me à música, à arte, era essa total, total abertura de correntes e uma capacidade de se
integrar e conciliar coisas que cá em Portugal no final dos anos 90 para muitos ainda era considerado quase que um sacrilégio misturarem-se determinado tipo de coisas. Portanto, a passagem para a Inglaterra para mim foi muito boa a dois níveis. Do ponto de vista prático, foi o momento em que eu comecei verdadeiramente a ter a minha música tocada, e para os compositores a melhor maneira de termos música, de aprendermos a fazer música é ouvirmos a música que escrevemos, como é óbvio, não é? Em Portugal ainda havia muito poucas oportunidades para os alunos de composição terem as suas músicas tocadas, portanto foi lá em Londres que comecei finalmente a ouvir o que eu escrevia, e depois essa riqueza desse meio cultural, de podermos estar sempre a um minuto de distância de exposições de teatro, de música nas várias áreas, portanto foi uma injeção de estímulos, não é? Muito rica. E portanto, depois quando regressei para Portugal, a maneira como eu vinha a ouvir e a pensar o que é fazer-se música hoje em dia, não é? Estava bastante diferente daquilo que eu tinha deixado quando fui para lá, não é? Portanto teve um impacto bastante grande, porque lá de certa forma deu-me mais mundo, não é? Eu acho que faz muito bem, seja um intérprete, seja um compositor, sair do seu país e ver outras realidades e perceber que as coisas não estão sempre iguais em todos os sítios, que, basta às vezes andarmos 100 ou 200 quilómetros para norte, para sul, para este ou para oeste, para encontrarmos maneiras diferentes de pensar, e isso é enriquecedor. E como é que funciona o seu processo de composição? É muito tátil. Eu quase sempre começo com o piano, de ir à procura de sonoridades. Aliás, ainda antes disso, eu estou a pôr um bocadinho a carroça à frente dos bois. Para mim, o que é mais difícil para começar a compor é ter a ideia para cada peça que eu vou compor, não é? E esse é o lado que às vezes as pessoas dizem: ainda não começaste a compor, porque ainda não comecei a pôr a nota no papel, não é? Mas uma peça começa a ser composta muito antes disso, não é? E portanto eu começo sempre por aí, se me lançam um desafio, e às vezes as encomendas têm especificidades por exemplo, no, na última peça, numa das últimas peças que eu escrevi para o grupo de percussão Drumming, o diretor do grupo, o Miquel Bernardo, disse-me: faz uma peça para percussão, mas nós queremos que ela tenha alguma relação com o fado, que é um género musical com o qual eu não tinha qualquer relação como músico, como ouvinte tinha, claro, mas não tinha uma relação direta, prática com esse género musical. Portanto, para mim a maior dificuldade com essa peça não foi depois de já estar a escrevê-la, foi antes de começar a escrever, eu andar a partir a cabeça sem saber como é que eu ia lidar com esse desafio, não é? Portanto, é sempre assim que eu começo, porque eu acho que antes de irmos para qualquer lado, não é? Nós também não entramos num carro e começamos a guiar sem saber para onde vamos, não é? E com a composição tem que ser a mesma coisa, não posso começar a compor sem saber o que é que eu quero dizer com a música que vou fazer. Depois de eu ter uma ideia ou de achar que encontrei a ideia para cada peça, então vou ao piano, faço experiências, vou ouvindo, vou escolhendo linhas melódicas, campos harmónicos, e depois utilizo muito as ferramentas que os computadores nos permitem, e quando começo a instrumentar ou a orquestrar, já o faço no computador, não é? Portanto, e depois começo uma fase em que é uma espécie de ping-pong entre o piano e o computador, portanto, normalmente são raras as peças em que eu não tenha começado no primeiro compasso e tenha terminado no último. Há muitos compositores que têm
maneiras diferentes de trabalhar, às vezes podem começar pelo fim, pelo meio, ou pré-estruturar a peça antes de começarem a escrevê-la. Eu não, eu tenho um método de trabalho que normalmente é começar no primeiro compasso e seguir em frente até ao fim. E nesse processo, portanto, depois da máquina já estar a circular, vou saindo muito do computador para ir outra vez ao piano à procura de mais material, depois volto do piano para o computador e, portanto, misturo muito esse lado das ferramentas que a tecnologia nos oferece com o lado mais tátil, como eu dizia há pouco, mais mecânico, de fazer com que o som saia também dos dedos. Portanto, é uma forma muito sensorial de compor. E que projetos é que lhe deu mais, não quer dizer mais gozo, não, isso é difícil, mas que projetos é que lhe marcaram o seu percurso musical? A Micaela, Não me ouviu? eu não consegui perceber a pergunta, perdeu-se um bocadinho. Que projetos ao longo do seu percurso musical que lhe tenha mais significado? Eu tenho um conjunto de projetos que me deram muito prazer. Não sei se tiveram mais significado que outros, mas deram muito prazer por serem projetos de partilha. Uma das coisas que às vezes é um bocadinho, eu não diria difícil, mas que menos agradável no processo da composição é que, por um lado, é necessário, pelo menos para mim, é necessário que seja um processo feito em alguma reclusão, para que haja concentração, para que haja silêncio, portanto, essa necessidade de isolamento do mundo exterior para que se consiga tirar determinado tipo de resultados tem como consequência esse mesmo isolamento, né? A falta de contacto com outros, não é? Normalmente o contacto começa quando chega à altura de começar a trabalhar depois com os intérpretes, não é? Na sala de ensaio, no palco, etc. Eu gosto dos casos em que trabalhei em colaboração com outras pessoas, porque isso ajudou-me a conciliar esse isolamento com outras situações que são exatamente o oposto, em que tudo o que fazemos tem que ser discutido com outras pessoas que também estão envolvidas no processo criativo. Estou a pensar em situações como, por exemplo, quando se escreve um concerto, quando escrevi o concerto de violoncelo para o Filipe Quaresma, por exemplo, ou mais recentemente quando escrevi o concerto de clarinete para o Horácio Ferreira, esse trabalho direto com o solista que vai estrear a obra é extremamente estimulante, não é? Porque é quase como uma coautoria no sentido de que a escrita é feita a pensar naqueles intérpretes e, portanto, muita da música sai também daquilo que eles nos dizem, daquilo que eles têm para nos oferecer, não é? As suas características, a sua personalidade musical. Outras situações em que envolva, por exemplo, cena. Quando trabalhei, por exemplo, fiz um bailado com o Paulo Ribeiro, para a Companhia Nacional de Bailado, ou quando fiz as duas óperas, tenho uma ópera que fiz para o Teatro São Luís em 2008, salvo erro, chamada Evil Machines, com o Terry Jones, que era um dos Monty Python, que faleceu recentemente. E depois, mais recentemente, fiz outra ópera para a Culturgest, com um libreto do Stephen Place e com direção, encenação do Rui Horta. E, portanto, esses projetos de colaboração com esses artistas foram fantásticos. Mais recentemente, há bocadinho já fiz referência, o trabalho que tenho feito com os drumming e com outros percussionistas portugueses, como o Pedro Carneiro, a Elizabeth Davis,
no Naroso, tantos, quer dizer, tenho trabalhado, o Jean-François Lezé, tenho tido o privilégio de trabalhar com grandes músicos, grandes percussionistas portugueses ou estrangeiros sediados em Portugal. Esse trabalho também da escrita de percussão normalmente implica uma relação muito direta também com os músicos. E, portanto, eu diria que dos meus projetos, eu não destacaria necessariamente pelo resultado, porque há muitas peças que fiz sem qualquer tipo de colaboração e que gosto na mesma delas, mas do ponto de vista do processo, guardo uma excelente memória dessas colaborações. Existe alguma formação que gosta mais de compor? Eu tinha, como disse há pouco, aquele desejo de experimentar escrever para a orquestra, não é? E, portanto, durante muito tempo eu disse-o com convicção, que o meu instrumento favorito era a orquestra sinfónica, não é? A minha primeira peça profissional que eu fiz para a orquestra sinfónica foi em 2002, uma peça chamada Round Time, Tempo Redondo, e essa peça foi feita para, na altura, a Orquestra Nacional do Porto, aquela que agora é a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Foi estreada no Mosteiro São Bento da Vitória, em 2002, precisamente, e essa peça foi muito importante para mim porque deu-me uma oportunidade finalmente de trabalhar com a Orquestra Sinfónica e de ouvir os resultados e lembro-me da enorme excitação que foi trabalhar com a orquestra e na realidade desde essa peça que eu tenho feito regularmente música orquestral. Portanto, se eu for ver nos últimos 18 anos, entre música só para orquestra ou para solistas com orquestra, tem sido uma produção bastante regular no meu catálogo. Neste momento, não sei se voltaria a dizer que o meu instrumento favorito é a orquestra. Continua a ser uma ferramenta que eu adoro, mas ao mesmo tempo, também por força das circunstâncias de me ter envolvido em outros projetos, música de câmara, etc., o estado em que eu me sinto neste momento é que não tenho um instrumento preferido, não é? Por exemplo, este projeto que fiz recentemente de percussão deu-me um enorme prazer, portanto, eu poderia dizer agora, o meu instrumento favorito é o naipe da percussão, mas não é verdade, não é? Portanto, eu acho que eu mais facilmente identifico os instrumentos de que não gosto do que seleciono um como sendo o meu instrumento favorito. E já agora tem muitos que não gostam, não sendo polémico, mas tem muitos instrumentos que não gostam. Tenho alguns, mas não vou dizer, porque eu sempre que eu digo alguma piada nas redes sociais em relação a algum instrumento, mesmo aqueles que eu gosto, cai logo assim um batalhão de soldados defensores da honra. Quer dizer, eu, por exemplo, eu habituei-me muito a lidar com a questão do humor como sendo algo uh, uh, que nos dá força e que pode ser extremamente construtiva, mas uma das coisas que nós vamos percebendo é que a maneira como cada um lida com o humor é muito diferente, as sensibilidades são muito diferentes, não é? Eu, por exemplo, passo a vida a ouvir piadas em relação aos compositores, não é? Assim como os violinistas passam a ouvir piadas em relação às violas de arco, quer dizer, há assim umas coisas que nós sabemos que são quase que incontornáveis. Eu nunca fico particularmente incomodado com as piadas em relação aos compositores, até porque algumas são muito boas, não é? Tenho que confessar, e rio-me imenso. Mas em relação aos instrumentos, nem sempre é assim, as pessoas ficam muito sentidas e dizem não podes falar mal deste ou daquele, portanto, eu guardo aqui secretamente a minha escolha dos instrumentos pelos quais tenho menor interesse auditivo e respeito enormemente
todos aqueles que dedicam a sua vida a esses instrumentos. E toda a sua música é tocada? Ou tem muita música que ainda não foi tocada? Nesse aspecto eu tenho sido um privilegiado. Eu não tenho, ah, ainda no outro dia me foi pedido um catálogo de peças, ahm, para a Meloteca, que eles têm estado a fazer uma recolha de repertório dos compositores portugueses, e eu enviei, e mesmo os casos das peças que estavam nesse catálogo que não tinham sido estreadas, não tinham sido estreadas em contexto de concerto público. Mesmo essas que não foram tocadas em contexto, por exemplo, de workshops ou de ensaios e portanto, ou em cursos de formação que eu fiz, etc. Portanto, eu na realidade tenho tido tudo o que eu tenho escrito tem sido tocado. Mas eu também não escrevo muitas peças por ano, não é? Eu em cada ano faço no máximo 3 peças. Há alguns anos faço 2, precisamente como também tenho feito músicas maiores portanto isso exige um tempo e uma energia bastante grande, e profissionalmente tenho que me dividir por muitas coisas, não é? Não tenho aquela de ter um catálogo muito grande, não. Vai crescendo moderadamente, num andamento moderado, e consequentemente por ser tocadas, o que é difícil. Isso acho que é vá lá, uma contrariedade que todos os compositores, ou a maior parte, enfrentam, é manter depois as peças vivas depois da estreia, não é? Continuar a ser tocadas, e isso é a parte mais complicada. E acha que em Portugal se aposta muito nos compositores portugueses? Ou não se aposta? Depende de quem estamos a falar, não é? Eu acho que há sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio, não é? Se eu comparar, por exemplo, a geração dos meus alunos de composição agora com as oportunidades que a minha geração teve, portanto estou a falar de pessoas que fizeram os seus cursos na década de 90, final da década de 80 e década de 90, portanto estamos a falar dos que se formaram no final do século XX, não é? Bom, então hoje, em alguns aspectos, será um luxo, não é? Porque de antes, para se ter encomendas para escrever música, elas ou vinham da Fundação Gulbenkian, ou de uma ou outra instituição que pontualmente lá fazia uma encomenda. Havia rarissimamente um ou outro prémio de composição, e agora não é assim, não é? Existem as residências, por exemplo, no Casa da Música, vários anos o projeto do Jovem Compositor em Residência, que é formidável. Um jovem compositor residente na Casa da Música, um ano escreve uma peça para a Orquestra Sinfónica, uma peça para o Remix Ensemble e uma peça para um agrupamento de música de câmara de topo. Num ano, não é? Quer dizer, isto é um luxo do ponto de vista profissional. Muitas câmaras municipais começaram a fazer encomendas. Os próprios músicos têm uma mentalidade muito mais aberta e desafiam os colegas compositores a escrever música, porque perceberam a importância e o interesse que tinha para eles passarem por essa experiência de tocar música nova, não é? De compositores vivos. Portanto, fazendo essa comparação, acho que neste momento, em século XXI, o estado das coisas é francamente melhor e mais animador. Agora, copo meio vazio. Se nós formos comparar com outras realidades de outros países, ainda estamos num estado de uma enorme desconsideração pela música erudita em geral. Nós vivemos num contexto em que a formação
das pessoas na escola há décadas, que é essencialmente vocacionada para áreas que não a música, principalmente as letras, o estímulo das letras e das artes visuais é muito maior do que o estímulo da música. O ensino da música, como nós sabemos, a um nível escolar, secundário, é absolutamente pavoroso, não é? Com salvos algumas honrosas exceções, não há qualquer tipo de estratégia e de sensibilidade na forma como a música de tradição escrita é ensinada nas escolas. Nós vemos constantemente professores do ensino da música nas escolas porem discos de música pimba para os miúdos cantarem nas salas de aulas, não é? Eu imagino às vezes o escândalo que seria, não é? Se numa aula de português os professores dessem a ler textos pimba, não é? Às criancinhas. Portanto, há uma tolerância em relação à mediocridade musical no nosso país que é constrangedora. Quer dizer, é uma coisa que só pode ser explicada por uma enorme falta de formação musical, inclusivamente nas elites. Nós temos um país em que as elites musicais, as elites intelectuais, muitas delas têm um total desinteresse pela música de tradição erudita. Nós já às vezes, por exemplo, em programas de rádio, há um caso que eu costumo observar com alguma atenção, que é a TSF tem um programa semanal em que pede a pessoas, figuras públicas, para fazer a sua playlist e 98% das escolhas dos convidados, sejam futebolistas, sejam deputados, sejam cientistas, 98% dos casos as escolhas são escolhas das músicas que vêm do universo da música popular, não é? E, portanto, neste estado das coisas, a área da música erudita é sempre considerada uma coisa elitista, uma coisa que só interessa a meia dúzia de pessoas, e se nós formos a outros países como a Alemanha, como a Inglaterra, como a França, etc., encontramos realidades completamente diferentes, em que esta área em que nós estamos é uma área muito mais carinhada e muito mais respeitada, e consequentemente eu diria que o meu maior desejo era que as novas gerações que têm sido formadas agora nos últimos anos já tragam uma mentalidade diferente e que daqui a uns anos possamos estar felizes por a atenção que é dada à música erudita ser posta num plano, pelo menos, de igual importância daquela que é dada às músicas populares no nosso país. Mas acha isso possível? Possível é, mas acha que vai acontecer? Eu acho que é inevitável. Eu acho que é inevitável, porque a formação que se está a dar ao nível da música depois cada vez maior, e há cada vez mais pessoas a estudar música a um nível de grande profundidade, não é? Eu vejo, por exemplo, com o Prémio Jovens Músicos, que a Antena 2 promove e que eu faço a direção há 12 anos, são centenas de jovens músicos que concorrem todos os anos e, e, a, e a qualidade desses músicos, não só em quantidade, mas também em precocidade, não é? É cada vez maior. E depois nós vemos não só o sucesso que muitos deles têm depois na sua vida profissional em Portugal, integrando as nossas principais orquestras e agrupamentos, mas também vão para fora e candidatam-se a orquestras não só de jovens, a orquestras profissionais de grande nível internacional, na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, e conseguem lugares de destaque.
Portanto, essa excelência da prática da música, que está, para mim, claramente a aumentar de ano para ano, não é? Tem que ter como consequência um maior estímulo e um maior interesse e uma maior paixão pela, pela- pela música de tradição escrita, e isso consequentemente vai fazer com que a exigência das pessoas, os filhos desses músicos já vão ser mais exigentes do que os filhos dos outros das gerações para trás. Se do ponto de vista das elites a que eu fazia referência há pouco e do poder político, etc., se a tentação vai continuar a ser de privilegiar as músicas que permitem juntar mais pessoas, seja em arraiais, em marchas populares ou em campanhas eleitorais, isso obviamente é uma tentação quase que inevitável, não é? Quer dizer, determinado tipo de interesses eh, recolhem mais frutos numa arena cheia de pessoas a ouvir um festival de música popular do que num concerto de música de câmara, num festival, por exemplo, do Marvão ou de outro sítio qualquer, não é? Portanto, há uma divergência de interesses que, enquanto houver populismo, nunca serão conciliáveis, como é óbvio, não é? Mas na base, naquilo que é a formação musical das novas gerações, eu acho que o que está a acontecer é extremamente animador. Portanto, se neste momento ainda me sinto muito desolado com coisas que observo constantemente e que são cansativas, não é? Não matam, mas moem. Há, há outros aspectos que eu acho que são bastante animadores e que nos fazem ter, pelo menos a mim, fazem ter esperança. E tem algum conselho para os jovens compositores ou aos jovens músicos? Hum, eu acho que ainda não tenho cabelos brancos suficientes para estar a dar conselhos aos outros. Já tenho alguns, mas não, ainda não estou na fase de dar os conselhos. Eu acho que o que eu posso dizer é que aquilo que eu penso para mim ah, é que é importante não facilitar, portanto, ter sempre um padrão de exigência ah, que, do qual não abdiquemos, seja como criadores, seja como intérpretes. Não é? Portanto, ter sempre uma bitola, uma fasquia que, que nós coloquemos num ponto alto. E se alguma vez nos aproximamos dessa fasquia ou sentimos que a atingimos de alguma forma, então mais do que a satisfação e o desleixo, o passo seguinte deve ser então subir ainda um bocadinho mais, não é? Portanto, termos sempre um espírito autocrítico que nunca nos deixe estar totalmente satisfeitos com aquilo que fazemos, não é? E se tivermos esse espírito autocrítico e se estivermos abertos, inclusivamente, também à crítica de terceiros, eu, por exemplo, com os jovens músicos assisto muitas vezes a isso, de pais, amigos, madrinhas, professores, às vezes não ajudarem muito alguns jovens músicos, porque em vez de estimularem esse sentido autocrítico e dizer, olha, estiveste muito bem, mas houve outro que teve melhor, ou podias ter estado ainda melhor, hoje não tiveste num dia bom. Às vezes há muito aquela coisa de as pessoas são muito más, não perceberam a maravilha que tu foste, não é? Portanto, esse tipo de conforto que muitas vezes eu observo pode ser às vezes contraproducente, não é? Porque por vezes as pessoas não estiveram de facto no seu melhor, não é? Ou estando no seu melhor, o seu melhor não foi melhor do que o melhor de outros, não é? E portanto temos que estar sempre muito abertos a conseguirmos criticar-nos e não deixar-nos deslumbrar com as coisas que correm bem. Depois,
Isto parece um bocadinho conversa de treinador chinês a esticar os ossinhos de uma criança para que ela fique um super atleta, e eu não gosto nada dessa mentalidade, porque estamos a falar de arte e, portanto, sendo importante isto que eu estou a dizer, acho que o que é mais importante depois é o estarmos atentos àquilo que nos rodeia, não só do mundo que nós temos hoje, não é? Porque um músico não é uma pessoa que toca só notas, é uma pessoa que vive num contexto social e que interage com os outros, portanto, esse lado humano de enriquecimento humano também é muito importante. E do ponto de vista daquilo que observamos, sermos muito curiosos em relação ao trabalho dos outros, acho que é um sinal de inteligência. No caso, por exemplo, dos compositores, eu vejo muitas vezes na atitude tribal, não é? Quase fraticida, de se não estás comigo, estás contra mim, se não estás nesta estética é porque és burro e não percebes nada, não percebes a verdadeira arte. E esse é um tipo de atitude que eu considero totalmente estéril, não é? E, portanto, voltando a insistir que, para mim, não sei se para os outros é importante, mas para mim o que é importante é estar sempre a ouvir o trabalho que os meus colegas fazem. Bem, sei que o tenho que fazer também por uma questão profissional, porque tenho um programa de rádio semanal em que tenho que divulgar a música de outros compositores, mas também tenho esse programa porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não é? Portanto, uma questão do ovo e da galinha, não é? Portanto, eu estou constantemente à procura da música que os meus colegas fazem, seja em Portugal, seja fora do país, e isso só me enriquece no meu trabalho também como compositor. Portanto, ouvir os outros, nós estamos num tempo em que as pessoas dedicam muito pouco tempo a ouvir as opiniões dos outros, aquilo que os outros fazem. Andamos todos cheios de certezas, não é? E as certezas às vezes são uma armadilha. Hello, this is Notes Upon Notes, and I'm Jo Wild, and today we're going to be exploring the music of Portuguese composer Luís Tinoco, specifically his percussion works as performed by the percussion ensemble Drumming GP. It was back in 2003 that the Portuguese composer Luís Tinoco first collaborated with Drumming GP, a percussion ensemble that celebrated its 20th anniversary in 2019. Tinoco had admired Drumming GP and its director Michael Bernat for years, drawn to their imaginative programming, their precision and their vitality. Working with Drumming GP would prove to be a pivotal experience for Tinoco, allowing him the chance to explore the nuances of the percussion family in collaboration with one of the finest contemporary percussion ensembles in the world. Luís Tinoco was inspired by Drumming GP to compose his Imaginary Dancescape, and numerous other percussion works followed, including many of the pieces selected for the Odradek Records album Archipelago. That title comes from one of the pieces on the album. It's described by Tinoco as musical islands of sound. The contrast between tuned, untuned and partially tuned percussion is one that Tinoco explores in forensic detail in these works. Steel Factory is for steel drum ensemble and really embraces the industrial qualities of steel pans, as well as the jangling effect created by their variable tunings.
The genesis of Tinoco's music is almost as varied as the percussion family itself. Shortcuts was written for saxophone quartet, but is so convincing in this version for 2 vibraphones and 2 marimbas that one would never guess at its origins. Mind the Gap is for solo marimba and was inspired by the bustle of the London Underground. Zoom In, Zoom Out was commissioned by Drumming GP and is for vibraphone, 2 marimbas and 2 bass drums. It features Brazilian melody and rhythm, which the performers scrutinise at different levels of intensity, effectively zooming in on the material and then zooming out again. Tinoco sometimes enriches his percussion scores with other instruments. In Ends Meet, the marimba is joined by the string quartet in a flowing continuum of music. Genetically modified fados includes haunting recordings of Portuguese fado music. The work was commissioned by Drumming GP in honour of the Portuguese roots of both ensemble and composer. Thank you for watching Notes Upon Notes. See you again soon.